chega a ser simplesmente surreal que ninguém mais, ninguém menos do que Vegeta tenha ensinado o espírito gentil pra Broly, exato. Isso tem uma ligação especial com o instinto superior. Pra quem não está muito familiarizado com esse termo espírito gentil em Dragon Ball, saiba que o próprio Akira Toriyama definiu oficialmente que esse é o principal fator que ajuda no poder dos Saiyajins. Sim, além de ajudar a se transformar em Super Saiyajin, faz com que a progressão de poder em batalha seja absurda, algo que o Broly tem. E na hora de criar um personagem apelão, Akira Toriyama não mediu esforços nesse novo Broly, isso porque essa característica também é uma das características principais do próprio instinto superior, a técnica mais hypada do momento e uma das principais atualmente. Mas será que Broly, que é um Saiyajin naturalmente destrutivo e descontrolado, poderia alcançar uma técnica refinada como o instinto superior? O mangá de Dragon Ball Super nos oferece essa resposta. Durante o capítulo 68, Goku faz um treinamento com Whis. Bills pergunta se Vegeta também não iria tentar dominar o instinto superior, mas Vegeta fala que não combina com ele. Bills fala que talvez seja possível, mas dependeria do próprio Vegeta, mas que o instinto superior não era a única técnica dos deuses. Lá, Bills nos explica qual é a natureza real do instinto superior. Ele diz, abre aspas, acha mesmo que nós, Hakaishins, usaríamos uma técnica que precisa manter seu coração calmo e tranquilo? Fecha aspas. Aqui a gente já pode ver algumas características do Broly. Broly é naturalmente calmo e tranquilo, um Saiyajin totalmente pacífico, totalmente diferente dos outros Saiyajins. Isso só mostra que ele é uma espécie de mutante, um Saiyajin divergente, e por isso mesmo que ele tem mais células S. De acordo com Akira Toriyama, em entrevista, as células S são unidades biológicas responsáveis por atribuírem mais poder a um corpo Saiyajin. Quanto mais o coração é calmo e tranquilo, mais poder tem o Saiyajin através das células S. Essa característica também ajuda com o instinto superior, ou seja, Broly tem as duas coisas, mas será que isso seria o suficiente? Bills continua explicando. Vegeta pergunta, então o que vocês usam? Ensine-me essa técnica especial dos Hakaishins. Bills prontamente nega e fala para Vegeta furtar a técnica por conta própria, ou seja, para ele tentar copiar por si só, assim como Goku tentou copiar na saga Black. Essa cena até continua nos próximos capítulos. Depois de Bills explicar a natureza do instinto superior, ele explica a natureza do ego superior, que é exatamente o oposto, precisa pensar apenas na destruição. E é por isso que Broly tem na sua personalidade não só a habilidade natural pro instinto superior, porque tem o coração calmo e gentil, como a habilidade natural pro ego superior, porque na versão dele transformada, quando ele começa a perder o controle, ele começa a pensar apenas em destruição. Isso só mostra como Broly tem um potencial natural incrível, claramente maior do que Goku e Vegeta. O que sabota Broly é a sua mente, por isso Vegeta está tentando treinar Broly para que ele fique cada vez mais calmo. Não necessariamente Vegeta quer que Broly reprima sua raiva e sim aprenda a controlá-la, seguindo a tendência dos últimos capítulos de Dragon Ball Super, como por exemplo a tendência do instinto superior verdadeiro, que é uma variação nova do presságio do instinto superior, que permite com que Goku lute no instinto superior sem necessariamente ter a mente vazia e o coração calmo 100%. Ele pode utilizar as suas emoções também. Um dos recursos de roteiro principalmente criado para que as lutas do instinto superior não tenham sempre aquele poker face, aquela cara neutra. Afinal, isso tira um pouco da emoção da batalha, já que é um personagem que não tem emoções enquanto luta, e as emoções são importantíssimas para passar cenas legais pro público. Com o passar do tempo, se o instinto superior fosse ter várias lutas iguais, todas com o Goku de cara fechada e tudo mais, acabaria descaracterizando o personagem e também tirando um pouco das emoções da batalha, segundo o próprio Toyotaro, que é o cara que desenha o mangá de Dragon Ball atualmente, claro, sobre as ordens de Akira Toriyama. Sendo uma transformação criada para dar roteiro ou não, é fato que no mangá existe essa transformação, onde pode se conciliar o instinto superior com as emoções. Sendo assim, o descontrole emocional de Broly pode ser um problema até certo ponto. Afinal, o instinto superior atualmente pode ser conciliado com as emoções, mas será que ele conseguiria deixar a mente vazia e dominar o instinto superior natural? Bom, na minha opinião, para Broly isso seria extremamente difícil. Apesar dele ter a personalidade natural que cabe nisso, Broly nunca teve um treinamento legal e também nem sabe utilizar o Ki divino ou as técnicas divinas. Broly atualmente está tendo apenas uma base de combate, lembrando que no mangá tudo é bem diferente. No mangá o Broly usou apenas o Super Saiyajin para poder acabar com o Super Saiyajin Blue de Goku e Vegeta juntos. Ou seja, no mangá o Broly tem muito, mas muito potencial. O grande problema é que muitas vezes isso não é o suficiente. Muitos personagens têm muito potencial para adquirir poder bruto, para ficarem fortes. O Broly é esse tipo de personagem, o Majin Buu também é esse tipo de personagem. Já tem outros personagens que têm habilidades especiais, como por exemplo, o maior expoente disso, Goku. Sim, Goku tem muita habilidade para poder conseguir novas técnicas, e apesar dele não ter nascido com um grande potencial, ele era um Saiyajin de classe baixa com baixo poder de luta, Goku sempre teve a aptidão natural para as batalhas e principalmente para poder copiar técnicas e as utilizar com muita precisão. Goku praticamente não utiliza técnicas que ele mesmo criou, ele utiliza as técnicas dos outros, e o instinto superior é uma técnica como essa. A gente lembra de uma das primeiras cenas épicas do Goku em todo o Dragon Ball, que foi quando ele disparou o primeiro Kamehameha em um carro após copiar do Mestre Kami. E ele faz isso até hoje, como por exemplo quando ele copiou o Hakai de Bills no mangá, utilizou até muito bem. Apesar de não envolver energia da destruição, quase matou os Zamas, precisando dele trocar de lugar com a Mai para poder se salvar. Então Goku ali tinha uma habilidade bem forte, nem sei porque ele não utiliza mais,
apesar de não ter sido igual, ainda foi bem poderosa, mas ajudou a demonstrar como o Goku sempre tem soluções inovadoras para as batalhas e uma habilidade muito grande de adquirir novas técnicas. Ele aprendeu o teletransporte, aprendeu o Kaioken, aprendeu a Genkidama, todas habilidades realmente incríveis. Broly, apesar de ter mais potencial que o Goku, não demonstrou tanta habilidade para aprender novas técnicas. Inclusive, a gente tem dúvida se o Broly tem alguma técnica. Basicamente, tudo que ele faz é no instinto, então Broly ainda vai ter que demonstrar se consegue adquirir técnicas com facilidade. Eu, particularmente, acho que ele vai ter dificuldade para aprender as habilidades dele, e vai ser através disso que vão conseguir nerfar o potencial do Broly, porque pensem só, todo personagem que chega extremamente poderoso tem o seu potencial nerfado logo em seguida, principalmente os vilões. Esse efeito se dá muito nos jogos, quando você tem um boss que é muito forte, depois você desbloqueia ele como personagem jogável, e ele nem é mais tão forte assim. É sempre a mesma coisa. O Majin Buu, por exemplo, tinha extremo potencial e tá com basicamente o mesmo poder até hoje. Pra vocês terem noção, até o Yamcha quando chegou era cabuloso, mas todos esses personagens com o tempo vão perdendo pro protagonismo de Goku e Vegeta, mas parece que agora querem fazer uma nova formação. Broly, Gohan, Goku e Vegeta, os 4 Saiyajins mais poderosos, com a missão de acabar com Freeza. E é por isso que eu acredito que vai ter a transformação do Broly muito em breve, sendo um poder que vem dos Hakaishins treinando próximo de Bills e Vegeta, ou um poder dos anjos treinando mais próximo de Goku e Whis. Ainda assim, Broly vai conseguir desbloquear muito poder. No meu ponto de vista, Broly tem mais afinidade com Goku, afinal, os dois são Saiyajins ingênuos, que não têm muita inteligência, mas ao mesmo tempo são gênios do combate. Na minha opinião, Broly teria um treinamento melhor com Goku do que com Vegeta. Já Vegeta poderia ser um bom mestre até mesmo para Gohan, afinal ele é tão rígido quanto o Piccolo, e ele pode até utilizar aquele método que o Vegeta sempre utiliza, que é dar aquela clássica bronca no personagem que simplesmente parou de treinar por capricho, coisa que um Saiyajin puro nunca faria. Mas ao mesmo tempo, o Vegeta consegue compreender que os Saiyajins híbridos são um pouco diferentes. Por isso que Broly é bem legal, porque Broly até gosta de combates, ele só não combatia porque tinha sim o seu espírito gentil, mas agora que ele não tem mais limitação e também não tem aquela coleira que dava choque, podendo lutar sim quando ele quiser, tudo fica mais fácil pra Broly. Já Vegeta, podendo treinar um personagem como Gohan, seria legal para dar senso de responsabilidade pro filho do Goku, afinal, Goku é um ótimo mestre, com certeza, mas já tivemos Goku treinando Gohan, e Vegeta poderia dar grandes contribuições, assim como ele fez principalmente na saga Majin Buu, onde ele cobrou Gohan por ter pedido poder e até fez demonstrações do seu próprio poder naquele momento em que eles invadiram a base do Babidi, lutaram com o Yakon e tudo mais. Apesar de eu realmente ter um carinho pelo personagem do Broly, por jogar com ele no videogame desde que eu era criança e também por acompanhar toda a história do lendário antes mesmo dele ser canonizado, devo admitir que Broly não é um personagem que tem cultura de batalha, principalmente a cultura de batalha da Terra. Basicamente todos os Guerreiros Z têm uma cultura de batalha maior do que a do Broly, e introdução também nas artes marciais. Broly, por exemplo, teria muito problema para aprender o instinto superior justamente por não ter tido contato com esse tipo de coisa. As artes marciais para ele ainda são novas, por incrível que pareça. Os Saiyajins nunca tiveram uma cultura de treinar muito, eles confiavam mais no Ozaru e no Zenkai, por isso que eles nunca consideravam que o Saiyajin bebê podia dar a volta por cima. Afinal, eles não gostavam muito de treinar e não evoluíam poder por treinamentos. As cenas de treinamento que a gente vê dos Saiyajins, na maioria, são em fillers da Toei, como por exemplo, Bardock, o lendário Super Saiyajin. E é exatamente por esse motivo que eles viam o Saiyajin ainda na incubadora e falavam, isso vai ser de classe baixa, isso vai ser fraco. Eles só consideravam o potencial bruto, mas Goku não tinha potencial bruto alto e mesmo assim conseguiu se tornar o mais forte. É quase certo de que, se Broly fosse treinado, ou até mesmo tivesse tido a mesma vida de Goku, ele seria muito mais forte do que Goku. Porém, Broly tem uma característica que nos dá um pouco mais de esperança sobre um possível instinto superior dele, apesar de que eu acho um pouco difícil. Essa característica é deixar o corpo se mover por conta própria. Sim, a gente pode ver que o estilo de combate do Broly é bem isso. Ele não sabe utilizar artes marciais, ele apenas faz seu corpo se mover por conta própria. O básico de artes marciais que ele tem é só de combates simulados com seu pai Paragas, que tem aproximadamente 4.000 de poder de luta, que para um Saiyajin médio acaba sendo bem forte, bem mais forte que o Raditz, por exemplo, só que mais ou menos ali do nível do Nappa. Então, nada que faça Broly poder realmente lutar. Com um treinamento como o Mestre Kami, os Yardratz, o Senhor Kaiô, Kami-sama, Mestre Karin, Senhor Popo, com certeza Broly ficaria extremamente poderoso. Só que mesmo assim, ele consegue lutar por um estilo instintivo. E bom, o instinto superior tem o nome de instinto, e o Broly, quando está com raiva, consegue mover-se por conta própria, movido pela raiva. Então, na minha opinião, o Broly transformado tem muito mais cara de ego superior, afinal, Broly toma muito dano, e o dano ajuda o ego superior a ficar mais poderoso. Broly luta de forma insana, e a insanidade ajuda o ego superior, assim como o ódio, e pensar só em destruição. Broly não pensa em absolutamente nada mais, então na minha opinião, ele combina até mais com a técnica dos Hakaishins, e eu fiz um vídeo também explorando essa possibilidade, como é uma possibilidade muito mais rica do que o Broly instinto superior. Aquele vídeo ficou realmente incrível, vou deixar pra vocês assistirem no final. Mas se Broly, apesar da sua aptidão, tem problemas para adquirir o instinto superior, quem teria menos problemas? Bom, na minha opinião, sem dúvida,
dúvidas? Gohan. Gohan poderia fazer exatamente a mesma trajetória de Goku. Tá certo que sua forma bestial já é mais forte que a forma Blue, mas Vegeta também conseguiu formas mais fracas depois das formas fortes, como por exemplo, no anime, o Super Saiyajin Deus Vegeta só aparece no filme do Broly. No mangá, aparece mais cedo, mas depois do Super Saiyajin Blue também. Então, Gohan poderia ter uma transformação mais fraca que a forma bestial, no caso do Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Deus, fazer o caminho do Goku, ou não necessariamente, mas também adquirir o instinto superior a partir do momento que no último capítulo de Dragon Ball Super, Goku apareceu diante de Gohan, Goten e Trunks, e possivelmente Gohan vai ser convidado para treinar no planeta do Bills, o que vai trazer muita coisa interessante. Então o treinamento de Gohan com Whis sempre foi o que todos os fãs desesperadamente queriam e pode acontecer. Imagina só um combate entre Broly e Gohan. Até já fiz um vídeo também de história autoral, Broly vs Gohan. Esse vídeo ficou muito bom, um dos que deu mais engajamento nos últimos tempos do canal. Com menos de uma semana já ultrapassou 100 mil visualizações e todo mundo tá gostando bastante. Tô até pensando em fazer outras lutas, inclusive se você quer mais lutas, comenta aí embaixo porque a gente tá criando aqui uma comunidade e nos vídeos não apenas explico, como também converso com vocês, assim a gente fica mais próximo e eu vou atendendo o pedido de vocês. Afinal, o canal é feito pra vocês. Bom, apesar do instinto superior, do ego superior, como vocês já sabem, eu sou abertamente apoiador de uma transformação completamente exclusiva pra Broly, porque eu gosto muito da dinâmica atual. Muitas coisas no Dragon Ball Super atual eu critico, porque tem falhas de roteiro, mas até os fãs mais chatos vão concordar que tem coisas que o Super tem qualidade melhor do que o Z. E uma dessas coisas, na minha opinião, é a variedade das transformações. Lá no Dragon Ball Z, todas as transformações, por exemplo, eram amarelas. Isso porque Akira Toriyama nunca planejou isso. Ele planejou deixar o Super Saiyajin, depois o Super Saiyajin 2 nem tinha o nome de Super Saiyajin 2, era só o Super Saiyajin que superava o Super Saiyajin. Toriyama sempre tratou assim. Aí o Super Saiyajin 3, ele só aumentou o cabelo. Hoje em dia, cada personagem tem sua própria transformação com seu próprio conceito. O conceito do instinto superior é simplesmente incrível. Ego superior também, apesar da transformação ser bem feia. A bestial também é bem legal. Temos os anjos representados no Goku, os deuses da destruição, ou Hakaishins, no Vegeta, e os deuses da criação, ou Kaioshins, no Gohan. Quem Broly vai representar? Eu quero que você teorize isso aqui nos comentários, é muito importante, vamos criar um espaço de debate bem legal aqui. E não se esqueça também de ver a história Broly vs Gohan, que na minha opinião é uma das melhores de todas. Não é à toa que o pessoal gostou tanto, eu vou lançar mais histórias pra vocês. Então pessoal, não esqueça de deixar o like, é muito importante, se inscrever no canal também, e é basicamente isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês, e te vejo no próximo vídeo. Fui!